Bom pessoal, tô de volta para trazer mais análise para você, como sempre vindo aqui no canal, para trazer análise diária de Bitcoin, mercado tradicional. Hoje a gente vai falar de Bitcoin e de algumas altcoins também, principalmente altcoins de inteligência artificial, as principais altcoins de inteligência artificial para ser mais específico. E hoje a gente vai falar um pouco também sobre o mercado tradicional, no qual vem impactando diretamente no Bitcoin. A gente vai ver onde que está as oportunidades para Bitcoin, o que pode acontecer com o Bitcoin aí nas próximas semanas, e a gente vai dar uma olhada também no ouro, que curiosamente está fazendo as mesmas formações que o Bitcoin está formando, tá bom? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos e aqui nesse canal trago diariamente análise e oportunidade, todas voltadas ao universo cripto. Então, se você não está inscrito, se inscreve aí para que você possa estar recebendo diariamente análise de Bitcoin e pontos para você estar negociando, tanto comprando para montagem de carteira, quanto está fazendo alguns trades em futuros. Se você não sabe operar em mercado futuros, vou deixar um vídeo aqui embaixo também para que você possa aprender a utilizar a plataforma de mercado futuros. E daí você acompanha aqui o canal e vai utilizando as minhas análises aqui como ponto de referência para estar fazendo aí as suas operações, tá bom? Enfim, vamos lá pro vídeo, vamos para análise, que hoje a gente tem muita coisa para estar observando aqui no Bitcoin, principalmente no mercado tradicional. Antes de começar toda a nossa análise, eu preciso mostrar algumas coisas para vocês, ou relação ouro e Bitcoin. Essa é uma correlação que eu venho trazendo há muito tempo aqui no canal e hoje eu queria estar mostrando para vocês essa correlação e as formações que ouro e Bitcoin vem formando. Veja, esse é o gráfico e as formações do Bitcoin no gráfico diário. Quando a gente vai observar o ouro, esse é o ouro no gráfico diário também e as suas formações. Veja que o ouro encontrou um topo aqui nessa região antes de uma grande valorização. A gente teve uma valorização bem interessante, formação de fundo, base de preço, e depois a gente teve a crise de confiança bancária, o início da crise de confiança bancária e a grande valorização para o ouro. A mesma coisa aconteceu para o Bitcoin. Veja que o Bitcoin, ele teve a mesma formação, ele subiu bastante assim como o ouro na crise de confiança, depois da primeira onda, correção, e formou topo nessa região aqui de 30 mil dólares a 32 mil dólares por unidade. Depois dessa formação, ele lateralizou um pouco, até o momento que ele passou a cair e cair de uma forma mais acentuada. A mesma coisa para o ouro, passou a cair e cair de uma forma mais acentuada. Depois disso ele veio formando topos e fundos descendentes e formando alguns padrões gráficos mostrando continuidade para baixo, até chegar nessa região de fundo no qual eu trouxe aqui para vocês e falei sobre a possibilidade do ouro tentar vir buscar essa região de fundo no qual ele está tentando vir buscar agora e segurando nessa região. Porém, quando a gente vai observar, fazer toda essa análise no Bitcoin, até esse padrão de lateralização ou bandeira de continuidade também foi formado no Bitcoin. Porém, tem um detalhe, o Bitcoin ainda não veio formar o fundo que conflui com o fundo lá no ouro. O Bitcoin ainda tem a possibilidade de cair um pouco mais, assim como aconteceu no ouro, para formar uma base de preço, para a partir daqui ele mostrar que nessa região é uma base de preço de fato, ou simplesmente é um fundo provisório e vai subir um pouco para continuar a cair. Porém, o detalhe aqui é que falta o Bitcoin cair um pouco mais, seguindo o que está acontecendo no ouro e seguindo o que aconteceu em momentos atrás. Porém, tem um detalhe bem curioso que todas as vezes que a gente teve essas valorizações no ouro, o Bitcoin não acompanhou de imediato. O Bitcoin passou a seguir 1 ou 2 dias depois. Nas quedas também foi a mesma coisa. De 1 a 2 dias depois, o Bitcoin passou a seguir o que aconteceu lá no ouro, ou seja, o ouro precedeu o movimento no Bitcoin. Se o ouro está precedendo o movimento no Bitcoin, isso significa que existe a possibilidade do Bitcoin cair um pouco mais. E essa queda, pessoal, conflui com a análise que eu venho trazendo diariamente aqui para vocês. Possibilidade do Bitcoin cair até essa região de 25 a 24 ou até mesmo 23 mil dólares por unidade. Não é novidade e eu tô sempre falando sobre isso aqui desde março. Passou março, falei sobre a possível formação de ombro, cabeça, ombro. Passou abril, teve a confirmação, tinha falado também. Todos os dias estava falando sobre a confirmação ou a formação de ombro, cabeça, ombro no Bitcoin. Agora a gente tem aqui a continuidade, formação de padrão para continuidade até chegar nessa região de 25 mil dólares por unidade, no qual tá a nossa primeira oportunidade para estar comprando Bitcoin, aumentando nossa exposição ao mercado cripto, tá, pessoal? Então, a gente vai ter oportunidade para compra, para montagem de carteira, porém a gente precisa analisar outras coisas. Não dá pra gente sair comprando, observando só uma análise ou observando só uma confluência. A gente precisa utilizar diversas outras coisas para que a gente possa estar confluindo e pegando no melhor ponto possível.
Ou seja, a gente vai passar outras análises, vai passar como se fosse uma revisão do que pode acontecer, seguindo outros indicadores, seguindo outras coisas, principalmente o que está acontecendo no mercado tradicional, para que a gente possa confluir essa análise com o ouro. Quando a gente vai observar o dólar, no qual ele mostra para a gente a fuga de mercado de baixo risco ou entrada de dinheiro para mercado de baixo risco, nesse momento ele mostra pra gente que a gente tem uma valorização do dólar, assim como eu também tinha falado para vocês. Venho passando essa análise desde a formação, desde a possível formação de fundos cá atrás, no qual ele tocou, confirmou, ele tocou cá atrás de novo entre os dias 17 a 18 de abril, confirmou, fez um padrão, mostrando que tínhamos possibilidade de passar a subir até essa região de 61 a 50% de FIBO. Porém, detalhe, ele subiu de fato até essa região de 50 a 61% de FIBO, porém ele rompeu. Aqui a gente tem um problema. Por quê? Se ele rompeu, existe a possibilidade dele dar continuidade, ou seja, o dólar ainda pode subir um pouco mais. Os títulos dos Estados Unidos, 2 anos e 10 anos principalmente, pode subir um pouco mais, ou seja, se a gente for observar os títulos, vai existir a possibilidade, como ele já está subindo, a possibilidade de subir um pouco mais, como a gente tem aqui essa possível formação de topo em 4,07% e a mesma coisa aqui para dólar com topo aqui nessa região de 105 dólares. Veja aqui, se a gente tem mercado de baixo risco subindo, isso significa que as pessoas estão se protegendo. Está tirando dinheiro de alto risco, ou seja, ação ou até mesmo criptomoedas, para colocar em baixo risco como proteção. É isso que o título e o dólar está mostrando para a gente nesse momento. Isso significa que existe a possibilidade dos títulos e dólar subir um pouco mais, com isso trazendo mais desvalorização para o mercado de alto risco. Ou seja, existe a possibilidade do Bitcoin cair um pouco mais, como eu tinha passado aqui, e confluindo com a nossa análise com o que pode acontecer no ouro e observando os padrões de continuidade de baixa que o Bitcoin está formando nesse momento também. Ou seja, a análise no Bitcoin, porque a gente pode fazer no Bitcoin, vai além de uma análise gráfica só de Bitcoin. A gente precisa observar todo o contexto. E quando a gente vai observar aqui um histórico um pouco maior do Bitcoin, com o que está acontecendo aqui no Bitcoin, esse é um indicador que eu gosto de estar trazendo aqui para vocês, porque a gente consegue estar observando tudo o que aconteceu em momentos passados para Bitcoin. A gente consegue acompanhar todo o histórico, medindo aqui através desse indicador. Veja aqui, em momentos cá atrás, quando a gente teve a formação de fundo para Bitcoin, ele passou a subir, depois ele devolveu até essa região em azul. Isso aconteceu em todos os momentos, em todos os ciclos de alta e em ciclo de baixa de Bitcoin. Porém, ele nunca perdeu o fundo que foi formado, tá? Já trouxe um vídeo falando sobre essa análise sobre perda de fundo, principalmente o fundo que ele formou aqui em 15 mil, entre 16 e 15. Não acredito que exista a possibilidade dele romper esse fundo em 16 e 15 mil dólares, porém, existe a possibilidade dele cair um pouco mais, assim como aconteceu em todos os momentos de ciclo de baixa e ciclo de alta para Bitcoin em momentos ou em ciclos passados. Veja aqui, a gente teve a nossa formação de fundo, a nossa provável formação de fundo aqui nessa região de 15 a 16 mil dólares. A gente teve a valorização, assim como aconteceu em todos os momentos cá atrás, e agora existe a possibilidade dele corrigir um pouco mais até essa região em azul. Ou seja, o Bitcoin tem a possibilidade de cair aqui até essa região de 22 a 21 mil dólares por unidade, tocar aqui mais embaixo, confluindo também com a nossa análise de mais queda aqui para Bitcoin, observando o gráfico, observando indicadores técnicos, observando o mercado tradicional, observando macroeconomia, observando para onde está indo o dinheiro, que é proteção. A gente tem medo para investidores. Os investidores nesse momento estão com medo, está incerto do que pode acontecer. Com o aumento do teto de dívidas dos Estados Unidos, será que eles vão conseguir aumentar ou não? O que vai acontecer agora? O que vem depois do aumento de teto de dívidas, depois que isso acontecer? Bom, quando a gente teve aumento de teto de dívidas lá em julho de 2019, se não me engano, a gente estava em valorização aqui em todos os mercados, mercado cripto, mercado acionário, mercado de índice, todos os mercados de alto risco estavam subindo muito. Porém, depois do aumento de teto de dívidas, que aconteceu, se não me engano, em julho de 2019, a gente teve uma desvalorização, ou seja, o mercado não digeriu de forma positiva o aumento de teto de dívidas que aconteceu em 2019, que vai entrando dinheiro aos poucos, tá? Não significa que vai entrar uma grande quantidade de dinheiro em uma única data, em um único dia, não, vai aumentando aos poucos. O reflexo disso acontece no médio prazo, não é no curto prazo. Porém, no curto prazo, a gente tem possibilidade de queda como aconteceu em 2019. Então, até mesmo o aumento de teto de dívidas, se acontecer, pode impactar de forma negativa no curto prazo, observando o histórico do que aconteceu.
E é mais uma confluência mostrando que existe a possibilidade do Bitcoin voltar aqui até essa região de 25. Mas Luiz, você está dizendo que o Bitcoin vai despencar e agora eu não faço nada, ou eu vendo Bitcoin, o que eu faço agora? Bom, o que eu quero mostrar aqui para você nesse vídeo é que existe a possibilidade de cair um pouco mais, porém essa queda vai ser uma queda para oportunidade onde você pode estar aumentando sua exposição, que eu, Luiz, vou fazer, lembrando que não é uma recomendação de investimento, é apenas para caráter de estudo, mas observe que aqui a gente tem a oportunidade de estar comprando Bitcoin nas melhores oportunidades ou nos melhores preços possíveis dos últimos meses, ou essas regiões serão regiões para último embarque. Então, se você quer estar embarcando no Bitcoin, em altcoin, comprando alguma coisa dentro do mercado cripto, talvez esse seja o momento, esse vai ser um momento de oportunidade. Um momento bom, não um momento ruim, como eu tô vendo muita gente já com medo dessa queda do Bitcoin. Tá? Então, se isso acontecer, veja isso como uma forma positiva, veja isso como um momento de oportunidade. Enfim, vindo para as altcoins, como por exemplo aqui o token AGIX, que é, na minha opinião, um dos principais tokens de inteligência artificial, teve uma boa valorização ontem, mas é como eu tinha falado para vocês. A AGIX rompeu essa pequena lateralização aqui para cima. A gente pode ter sim valorização, como aconteceu aqui no dia 19, como aconteceu ontem. Porém, essas valorizações que vem acontecendo em AGIX pode significar lateralização. Ele pode lateralizar dentro dessa região por alguns dias para só passar a subir de forma mais acentuada depois do rompimento desse padrão. Então, nesse momento, a gente não consegue estar acumulando muitos tokens AGIX, acreditando que ele vai subir de forma infinita. Se você não tem, se você quer comprar tokens de inteligência artificial, talvez você consiga utilizar esse momento para estar acumulando um pouquinho se você não tem e quer estar comprando. Mas para quem já tem e quer aumentar a exposição, que é o meu caso, talvez esse não seja um momento tão ideal, porque o preço médio não vai baixar tanto. Por quê? Por exemplo, se você comprou aqui nessa região cá atrás em 25 centavos de dólar, aqui nessa região em 27 a 26 talvez não seja um bom momento, porque ele vai ficar lateralizando por um longo período com possibilidade de cair até os 16. Então, o ideal é esperar ele vir até os 16, falando para quem já tem, que é o meu caso, ou esperar ele romper esse padrão, mostrando que vai haver uma grande valorização, ou seja, ele vai sair desse padrão para passar a subir de uma forma mais acentuada. Então, nesse momento, aqui ele vai dar melhor oportunidade do que ele ficar enrolando aqui com possibilidade de cair até os 16. E se cair até os 16 centavos de dólar, a gente consegue estar se expondo e baixando bem mais o preço médio. Então, nesse momento, eu acredito que é lateralização aqui para o token AGIX, então ele vai passar a subir e vai andar dentro desse range aqui entre 25 a 32 a princípio, isso observando todas as notícias que vem saindo sobre inteligência artificial que está acontecendo com o mercado cripto, tá pessoal? Então a gente tem boas notícias saindo para inteligência artificial, mas talvez isso não impacte agora, mas se o impacto seja quando o mercado passar a subir de fato daqui a alguns meses, tá? Ou a partir do próximo ano. Observando aqui o RNDR, que nesse momento é um dos maiores ou o maior token de inteligência artificial nesse momento. Ontem tinha falado sobre o RNDR, mas eu não passei uma análise gráfica sobre ele, tá? Nesse momento, quando a gente vai observar o RNDR, ele tá em um canal ascendente, onde geralmente rompe para baixo. Isso é muito perigoso nesse momento, porque ele tá caracterizando o topo ou tá em região de topo. Então, talvez não seja um bom momento para estar comprando o RNDR se você não tem. Se você quer estar fazendo trade, muito cuidado nesse momento, porque ele tá muito volátil, tá com um beta muito alto, como a gente chama no mercado tradicional. Então, nesse momento, o ideal é esperar ele diminuir um pouco mais a volatilidade para fazer trade, e para fazer compra o ideal é esperar ele corrigir um pouco mais, no qual quando a gente vai observar aqui no gráfico diário, existe a possibilidade dele cair um pouco mais, corrigir até essas regiões de 2,46 ou até mesmo até essa região aqui de 2,16, tá pessoal? Então nesse momento existe a possibilidade de corrigir um pouco mais aqui token RNDR, isso seguindo também o que está acontecendo no Bitcoin em mercado tradicional e o que pode acontecer para todo o mercado cripto, que é corrigir um pouco mais para voltar a subir só lá na frente, tá? Porém, quando isso acontecer, a gente vai ter diversas oportunidades, principalmente em altcoins, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer hoje para você. Para o vídeo não ficar mais longo, eu vou ficando por aqui. E se te ajudou de alguma forma esse vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal para que você possa estar recebendo vídeos assim diariamente, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!